Amigos e amigas, vamos às notícias importantes. Folha de São Paulo. Lula reúne STF, BC, PF e Receita para debater combate ao crime. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva coordenou, na manhã de 15 de janeiro, no Palácio do Planalto, uma reunião com cúpulas do STF, do Banco Central, da Polícia Federal e da Receita Federal, para discutir o combate ao crime organizado. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, afirmou que a orientação é tratar o tema como ação de Estado, com atuação coordenada e permanente entre órgãos do Executivo, do Ministério Público e do Judiciário. Vamos ver o print do Jornal da Nova. Estiveram presentes, entre outros, Geraldo Alckmin, Fernando Haddad, o vice-presidente do STF, Alexandre de Moraes, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, o diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, e o secretário da Receita, Robson Barreirinhas. Segundo o Planalto, a intenção é harmonizar a persecução penal e fiscal com a tramitação judicial, respeitando as competências de cada instituição para dar mais efetividade a investigações, denúncias e decisões. A articulação inclui foco em inteligência, cooperação internacional e descapitalização de organizações criminosas. O encontro ocorreu sob o pano de fundo das investigações do caso Banco Master, que envolve suspeitas de desvios no sistema financeiro e tem frentes na Polícia Federal, na PGR, no Banco Central e no STF. O Wellington Lima e Silva disse, porém, que não houve debate de casos específicos, mas definição de diretrizes comuns. Ainda dia 15, o ministro previu novas reuniões para detalhar medidas e citou a necessidade de integração contínua diante do avanço e do poder econômico das facções. Notícia importante do Estadão. Após a ameaça de Trump, a União Europeia avalia impor tarifas de 93 bilhões de euros aos Estados Unidos. Em reação à nova ameaça tarifária do presidente Donald Trump, a União Europeia está avaliando um pacote de retaliação comercial de até 93 bilhões de euros contra os Estados Unidos, além de discutir restrições ao acesso de empresas americanas ao mercado europeu. A escalada de tensão entre aliados da OTAN desencadeou uma reunião de emergência de embaixadores dos 27 países do bloco, neste domingo, dia 18, em Bruxelas, para debater a resposta conjunta ao agravamento da disputa. Vejamos a reportagem da Globo News. O Reino Unido subiu o tom de um jeito que a gente não vê todos os dias. Segundo a rede britânica BBC, o primeiro-ministro do país, Keir Starmer, teria dito no telefonema que ele teve hoje com o presidente americano Donald Trump, então teria dito que impor tarifas seria errado. A ligação para Trump foi a última que ele fez depois de ele ter falado com os líderes da Dinamarca, da União Europeia, da OTAN e da OTAN, Aliança Militar do Ocidente. Starmer classificou como erro aplicar tarifas em aliados por esses aliados estarem tentando garantir a segurança coletiva dos aliados da OTAN. O anúncio de Trump de que vai impor tarifas veio depois da realização de exercícios militares conjuntos de países europeus
na Groenlândia. Eles participaram enviando um número pequeno de tropas da Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Holanda e Finlândia. Os europeus chamaram esses exercícios de missão de reconhecimento. E a porta-voz das Forças de Defesa alemãs disse que a missão foi completada hoje. A razão oficial para enviar essas tropas, segundo os europeus, era fortalecer a presença da OTAN no Ártico, o que os europeus acreditam que iria fortalecer a aliança transatlântica, ou seja, entre a Europa e os Estados Unidos. A Dinamarca apresentou a missão como uma tentativa da Europa de demonstrar que poderia e iria levar a sério a segurança do Ártico, já que Trump sempre repete que a principal razão pela qual ele quer anexar o território é a preocupação com a segurança da região. Só que Trump interpretou a missão europeia de uma outra maneira, como uma demonstração de força dos europeus para os Estados Unidos. Ele disse que os europeus estavam jogando um jogo perigoso ao ir para a Groenlândia por, abre aspas, razões desconhecidas, fecha aspas. O presidente aqui da França, Emmanuel Macron, disse que as ameaças tarifárias são inaceitáveis e sugeriu que a União Europeia poderia responder usando pela primeira vez o instrumento anticoerção do bloco. Esse é um mecanismo que permite restringir importações de bens e de serviços. O primeiro-ministro da Dinamarca, Mette Frederiksen, declarou que a Europa não vai ser chantageada para entregar a Groenlândia. Os líderes dos 8 países afetados, eles também emitiram uma declaração conjunta alertando para uma espiral perigosa caso Trump leve adiante a sua ambição de tomar a Groenlândia. Trump disse no sábado que iria impor 10% de tarifas contra Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Holanda e Finlândia, até que um acordo seja alcançado para que os Estados Unidos possam comprar a Groenlândia. Trump ainda disse que as tarifas iriam aumentar para 25% se um acordo não for alcançado até 1º de junho. O presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, disse que fará uma reunião de cúpula dos líderes da União Europeia nos próximos dias para discutir qual será a resposta do bloco à ameaça do Trump. A expectativa é que a reunião seja na quinta. Trump anunciou que pretende aplicar, a partir de 1º de fevereiro, uma tarifa de 10% sobre importações europeias, que pode subir para 25% em junho, sobre produtos de 8 países que se opuseram à sua tentativa de adquirir a Groenlândia, território semi-autônomo pertencente à Dinamarca. A ameaça visa pressionar aliados que enviaram tropas à ilha em exercícios militares, movimento que Washington considera provocativo. A resposta da União Europeia vai além das tarifas. Autoridades europeias estudam usar o chamado instrumento anticoerção, mecanismo que permite impor medidas econômicas mais amplas, incluindo restrições a investimentos, compras públicas e até limitações ao acesso de empresas dos Estados Unidos ao bloco. Opção que serve como bônus negociador nas conversas diplomáticas. Líderes europeus classificaram a iniciativa de Trump como forma de coerção política e ressaltaram a necessidade de defender a soberania dos países e a integridade das relações comerciais transatlânticas. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a União Europeia está preparada para proteger seus interesses, enquanto o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou que uma guerra comercial não é do interesse de ninguém. A disputa ocorre em meio a protestos na Groenlândia e em Copenhague, contra a pressão americana. E a crise pode comprometer agendas conjuntas, inclusive a ratificação de acordos comerciais e a cooperação econômica entre os dois lados do Atlântico. Vamos à notícia importante de O Globo. Socialista fará segundo turno com líder de extrema-direita em Portugal. Portugal vive uma eleição presidencial marcada por polarização inédita nas últimas décadas. A disputa de 18 de janeiro confirmou que o país
avançará para um segundo turno no dia 8 de fevereiro, com um confronto entre o candidato socialista Antônio José Seguro e o líder da extrema-direita, André Ventura. A confirmação vem após a apuração dos votos mostrar que nenhum dos concorrentes atingiu os 50% necessários para vencer no primeiro turno. Vamos assistir a reportagem. A gente começa falando sobre as eleições presidenciais em Portugal. Está definido o segundo turno. Antônio José Seguro e André Ventura vão disputar a presidência segundo dados divulgados pela rede televisiva portuguesa, com base na contagem oficial dos votos. Antônio José Seguro, de 63 anos, ex-líder do Partido Socialista, lidera o resultado do primeiro turno com 31% dos votos, o equivalente a mais de 1.600.000 eleitores. Já André Ventura, líder da extrema-direita, ficou em segundo lugar, com 23,6% dos votos, somando mais de 1.200.000 apoios. Com o resultado, Portugal confirma uma disputa entre campos políticos diferentes no segundo turno das presidenciais. De um lado, o socialista Antônio José Seguro, que retorna ao centro do cenário político após ter deixado a liderança do Partido Socialista em 2014. Do outro lado, André Ventura, que consolida a presença da extrema-direita na fase final da eleição. O segundo turno está marcado para o dia 8 de fevereiro. Mais de 11 milhões de eleitores estavam aptos a votar na escolha do novo presidente da República. Antônio José Seguro, do Partido Socialista, foi o mais votado na primeira fase, obtendo cerca de 31,1% dos votos. Seguido por Ventura, do Chega, com aproximadamente 23,5%, de acordo com dados oficiais quase completos. A participação foi considerada alta em relação às eleições anteriores, com uma cena política fragmentada entre 11 candidatos e eleitores divididos entre centro-esquerda, direita tradicional e populismo. A presença de Ventura na etapa final representa um marco na política portuguesa. É a primeira vez em 40 anos que um candidato de extrema-direita chega ao segundo turno em Portugal, um país historicamente moderado no espectro europeu. Fundador do Chega, há menos de uma década, Ventura ganhou destaque nacional ao adotar um discurso crítico à imigração e às elites políticas, e consolidou o partido como uma das principais forças eleitorais, inclusive na Assembleia da República. Já Seguro, veterano da política e ex-líder do PS, venceu expectativas ao ampliar sua base eleitoral e mobilizar apoiadores, além de seu núcleo tradicional. Após o resultado do primeiro turno, ele conclamou eleitores de outras legendas progressistas a se unirem a ele para barrar o avanço da extrema-direita no segundo turno. Embora a presidência em Portugal tenha caráter principalmente cerimonial, o cargo detém poderes relevantes, como o veto à legislação e dissolução do parlamento em momentos de crise, o que torna o resultado da eleição de fevereiro significativo para o futuro político do país. Até a próxima oportunidade, amigos e amigas. Dê o like, compartilhe esse vídeo, ative o sininho e se inscreva no nosso canal do YouTube, @Voz dos Jornais. É de graça. E, por favor, compre-me um café. Se este conteúdo foi útil para você, considere apoiar o Voz dos Jornais com um Pix. Sua contribuição ajuda a manter jornalismo independente e informação diária. A chave do Pix está no quadro e na descrição. Obrigado.